Bom dia! Olha eu aqui, eu que estou recebendo você hoje. Geralmente quem faz esse papel é a Stephanie. E vou te contar uma novidade: Stephanie vai abandonar a gente, vai abandonar você e eu. Mas é por um bom motivo. Stephanie está na sua praticamente última semana de gestação. Ela diz aí que vai receber até dia 23. Eu acredito que essa semana ela ainda vai ter o baby dela, o Theo. Então ela já saiu de licença, mas a gente continua com as nossas lives de segunda, quarta, sexta. E entra aí, vamos fazer uma companhia para mim, já que eu estou sozinha nessa empreitada. E, gente, essa semana a gente vai falar de um assunto muito legal. É um assunto que, na verdade, norteia nossas ações. Quem faz a criação de conteúdo para as mídias sociais segue esse planejamento, que é o funil de conteúdo. A gente fala bastante do funil de vendas, né? Que é um método usado muito no comercial. E a gente sempre fala sobre o funil de vendas. Aí eu quero trazer essa percepção do funil de vendas como o funil de conteúdo, que é como você vai criar o seu conteúdo. Então hoje eu gostaria muito de explicar, eu quero muito explicar para você o que é esse funil de conteúdo e o porquê que ele é importante dentro das suas mídias sociais para gerar um resultado, certo? Então vamos lá, você tem que pensar comigo que o funil, o sentido é levar um cliente, levar um usuário de um ponto, que é o ponto A, que é o topo do funil, para o ponto C, que é o fim do funil, C de conversão, pensa nisso, C de conversão. E qual é essa conversão? E aí vai de você. Às vezes a sua conversão é mandar para venda, a sua conversão é chamar para um webinário, chamar para uma palestra, para um orçamento. Então depende, ou é a venda direta, é a sua conversão. Qual é o seu objetivo com as suas mídias sociais? Por isso que a gente bate muito em cima de qual é o seu objetivo de estar criando um conteúdo de valor, tá? Então, o que você quer? Da onde você quer levar o seu cliente? Ah, eu quero gerar resultados e eu quero fazer a venda. Então, a gente vai fazer o quê? Percorrer um caminho de A com esse cliente até o ponto de venda, que é o caminho C. E para isso, tem etapas da comunicação. Eu gosto muito de falar assim que o funil de conteúdo, o funil de vendas, ele é a forma como você vai falar e em que estágio está aquela pessoa. Porque, por exemplo, quando eu não conheço uma pessoa, eu não vou já chegar convidando ela para sair, vamos lá em casa tomar um. Eu nem conheci. Então, que estágio é esse? É o estágio do topo do funil, onde você tem que se apresentar. Então eu gosto muito de fazer esse paralelo da criação de conteúdo como um relacionamento, que é exatamente isso que você faz. Quando você conhece alguém, você faz o quê? Você apresenta a sua empresa, você se apresenta, você chama a atenção daquela pessoa. Então é o primeiro ponto de contato, é o topo de funil. Depois eu vou até printar, eu vou mandar nos stories, eu vou fazer o funil certinho, desenhadinho para você ter isso em mente, bem claro, certo? Então, o topo de funil são as pessoas que elas não conhecem a sua empresa. É a maioria, porque a gente não é uma coca ainda, né? Ainda. Então, a maioria das pessoas estão nesse topo. E esse conteúdo, então, esse funil de conteúdo, você precisa trazer muitas pessoas no topo, porque vai diminuindo. Algumas delas vão criar uma conexão e algumas delas vão comprar de você, certo? Como que eu faço hoje para gerar um conteúdo de topo de funil? Como que você faz um conteúdo para chamar atenção? E aí tá o tchan do negócio. A gente sempre fala muito da parte da autoridade. Então, é um conteúdo de autoridade. Você pode, X anos no mercado, especialista em resultados digitais, em gestão de tráfego, tipo, eu tô nichando o que eu faço, né? É esse tipo de apresentação, quando a gente mostra a nossa autoridade, certo? E também quando a gente trabalha com as dores. Por isso que a gente fala muito para você conhecer bem seu cliente. Porque, convenhamos, você tá usando seu celular lá, e você usa bastante durante o dia, eu tenho certeza disso. Seja para trabalhar, você usa bastante seu celular, certo? E aí você está no seu momento de entretenimento do almoço e você entra nas suas mídias sociais. Quando você entra nas suas mídias sociais, você logo quer se relaxar a mente, tal, tá lá.
Que conteúdo que vai chamar a sua atenção? Olha a disputa das pessoas, de todas as empresas e pessoas para chamar a sua atenção. É o tempo todo você rolando o feed, você vendo postagem, você vendo anúncio, você vendo tudo. Como que eu, Luma, por exemplo, com o meu post, com a minha empresa, vou fazer você parar para me olhar, se você não me conhece? E aí que tá. Eu uso uma dor que é sua, que eu te conheço porque você é minha persona da minha empresa e eu sei onde está o calinho, apertando seu calinho. Então, por exemplo, um tipo de postagem que eu faria aqui na Zebra, que seria assim, você está cansado de criar conteúdo e não ter resultado? Você sabia que isso acontece com frequência? Isso acontece porque você não segue um método chamado funil de conteúdo. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje na live e tal. Você viu como eu chamei sua atenção? E olha que coisa, eu chamei a sua atenção com um teaser, uma chamadinha pequena. Eu não dei um conteúdo mais informativo, tipo, eu não expliquei ali o que é o funil de conteúdo, mas eu peguei na sua dor. Você cria conteúdo constantemente e não tem resultado? Aí você parou e fez assim, sim, eu faço isso. Menina, eu crio, eu tô cansada de criar e não ter nada. E aí você pega, aí ela fala assim, nossa, vai ter uma live? Opa, acho que vou me programar. Mas, aí pra não esquecer que ela vai lá dar uma seguidinha na gente. Ela vai seguir. Mas às vezes nem vai ter essa ação, viu? Por isso que a gente fala muito que olhar métricas de seguir perfil, de ter curtidores. Ah, ninguém reagiu ao meu post. Isso, gente, isso é muito... Infelizmente, eu vou ter que falar. Isso é muito no nosso ego, sabe? Nossa, eu postei e flopou. Que tem essa gíria, né? Eu postei e flopou, ninguém curtiu, tá? E no fim do dia, e no fim da semana, você tem 7 orçamentos, você tem um monte. E isso acontece, gente, acontece tanto com a gente. Nossas lives costumam, por exemplo, ao vivo mesmo, ter 4 pessoas no máximo. Mas depois eu vou ver, teve muitas visualizações, mas o principal... Vem gente comentando e falando, meu, eu assisto sempre os vídeos de vocês. Então a gente não tem ideia de que essas pessoas assistem. Mas a gente não tem ideia de quantas pessoas estão vendo seu conteúdo agora. Porque vê uma coisa. Não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho. Vê aí. Quantas vezes você viu um conteúdo, ou você viu um produto, alguma coisa que você gostou, mas você nem reagiu, mas você printou. Você printou ou salvou e mandou lá no seu grupo pessoal, você mandou para uma amiga, você fez, enfim, você guardou na sua galeria, mas você não necessariamente está seguindo aquela empresa. Tá seguindo, você não foi lá seguir, você não foi lá reagir, você não foi lá comentar, mas você salvou aquele post. Você entendeu? É exatamente nesse sentido. E esse topo de funil, como ele é um conteúdo para chamar a atenção, ele geralmente é um conteúdo rápido. É um conteúdo fácil, de fácil entendimento. Porque você viu o que eu falei? Você está cansado de postar e não ter resultado nas mídias sociais? Aí eu já chamei sua atenção, você sabe o que é com você já se prendeu a isso, certo? E aí tá, beleza. Aí eu falei da live, vamos contar que essa pessoa, então, vamos fazer a trajetória dela, vamos fazer ela percorrer todos os funis. Aí ela tá no dia da live, ela aparece na live porque é um assunto que interessa muito a ela. Aí ela tá lá e ela começa a ouvir e ela vai fazendo, nossa, exatamente, que legal. Nossa, sério que existe um funil? A pessoa percorre esse funil? Não, faz isso. Eu faço isso. É verdade, quando eu gosto de uma empresa, eu não sigo ela. Nossa, é verdade. Eu gosto bastante de conteúdos mais densos, depois eu fico consumindo esse... Nossa, você entendeu? Você vai dar uma informação, você vai reter mais a atenção dela. A parte do meio do funil, a gente fala que é de envolvimento / conexão. É onde você cria a conexão com ela. E lives são excelentes para isso, sabia? Na verdade, lives, eu vou falar isso na quarta-feira, de plataformas que são ideais para cada etapa do funil de conteúdo. A live ela é muito meio de funil porque ela mostra para os seus próprios seguidores. Aí, nesse caso, se a pessoa não está assistindo, não está seguindo, mas ela salvou o lembrete da live, ela foi lá ver, certo? Mas a live ela é muito de criar conexão. Por quê? Porque é um conteúdo mais longo, é um conteúdo mais denso e mais informativo. Mas... Por exemplo, tutoriais, 5 dicas, 5 passos, geralmente são meio de funil, onde você dá uma informação que traz uma transformação. Então você vê que no topo de funil a gente chamou atenção para depois eu dar algo mais informativo. Então eu falei para ela que tinha um jeito e esse jeito é esse, aí depois eu explico esse jeito.
E ela assistindo, por exemplo, essa pessoa assistindo a live, ela fala assim, nossa, faz sentido pra mim, legal. E aí o que ela faz? Ela pode começar a me seguir ou não, mas ela já consumiu aquele conteúdo. E aí, quando eu venho, então, no meio do funil, é uma etapa de conteúdo mais informativo e de retenção. Sobre quais plataformas especificamente usar para cada etapa, eu vou falar isso na quarta-feira. Então se liga que 8 horas da manhã na quarta-feira eu vou fazer uma live falando qual tipo de plataforma, qual tipo de mídia você usar para cada etapa, beleza? E gerar resultado, claro, que é esse o nosso objetivo do funil de conteúdo, é você gerar resultado. E aí depois que ela viu essa live, ela ficou com aquilo na cabeça, aí de repente ela abre o Instagram e recebe lá... Vamos transformar suas mídias numa máquina de vender enquanto você dorme? É isso, é totalmente possível você receber orçamentos estando dormindo. Faça uma gestão de tráfego, um trabalho de gerenciamento de conteúdo qualificado com a gente da Zebra Comunicação. Aí solicite seu orçamento, aí tem um botãozinho de solicitar um orçamento. E aí é a última etapa do funil, que é a conversão. São conteúdos para fazer essa virada de chave e ela ter uma ação. Então eu gosto muito de falar que o fundo do funil é gerar uma ação, seja essa qual for. A sua ação, por exemplo, pode ser ela salvar aquele post, mas geralmente a gente usa muito para resultado solicitar um orçamento, enviar no WhatsApp, entra no meu site, certo? E aqui a gente usa o WhatsApp, por exemplo. Então esse post que é específico, por exemplo, tem uma fotinha minha lá e fala assim, e aí, bora fazer uma maquininha de vender para você enquanto você dorme? Aí, solicite seu orçamento. Eu cheguei nessa pessoa, você vê que ela já teve o primeiro ponto de contato porque eu chamei a atenção dela. Depois ela assistiu uma live e ela ficou com aquilo pensando e ela recebeu essa. Ela olha assim, ela fala assim, pô, não me custa solicitar um orçamento e saber um pouquinho mais do trabalho, né? Nem que eu não faça agora, como é que funciona? E aí ela manda um WhatsApp solicitando mais informações do nosso serviço. Então isso é passando rápido, mas é uma etapa que acontece o tempo todo. Neste exato momento você tem esses 3 tipos de cliente. Tem o cliente que ele não te conhece, tem o cliente que ele já teve um ponto de contato com você, ele pode seguir ou não, não importa, mas ele já conhece a sua empresa e ele está pronto para se conectar cada vez mais com você. E são as pessoas do meio de funil. E também, gente, tem as pessoas que estão prontas para consumir o seu produto ou consumir o seu serviço. Neste exato momento, agora você tem esses 3 tipos de pessoa. Como também tem a pessoa que ela vai percorrer os 3. Tem pessoas que nem vão percorrer os 3. Pode ser que pule. Por isso que a gente faz conteúdo nesses 3 no funil a semana inteira. Então a gente faz sempre um conteúdo que vai atrair mais pessoas, a gente sempre faz um conteúdo mais informativo que vai reter as pessoas e a gente faz um conteúdo para fazer uma ação, para gerar uma ação nela, certo? É o tempo todo a gente trabalhando com esse funil de conteúdo. E o principal, então, para que fazer? É para você gerar resultado do que você quer. E aí depende do seu objetivo com as mídias sociais, certo? Então por isso que a gente usa o funil de conteúdo. Só que o principal para você que cria conteúdo, para você que faz o marketing de conteúdo para sua empresa, é ter a clareza desse processo. Quando você sabe que seu cliente, o usuário, ele passa por essas etapas do funil de conteúdo, seu conteúdo fica mais assertivo, fica mais fácil para você fazer e você tem mais clareza. Tudo fica muito fácil. Antes de criar um conteúdo, então, você pensa, qual é o meu objetivo? Alcançar pessoas que não me conhecem, com essa postagem. Alcançar pessoas que não me conhecem. Meu objetivo é dar uma informação e criar uma conexão maior com os meus seguidores, ou eu quero vender? Faça essa pergunta antes de criar cada conteúdo que você vai ter uma noção, porque às vezes o que está acontecendo para você não ter resultado é criar muito conteúdo de fundo de funil, que é o conteúdo de venda. E aí, pensa com você costuma comprar geralmente de empresas ou pessoas que você conhece. Então, se você não teve nenhum ponto de contato, é a mesma coisa que quando eu vou conhecer alguém, eu não me apresentar e já falar assim, e aí, vamos fazer um grupo no WhatsApp pra gente ser amiguinhos? Você entendeu que vamos passar por louca? É a mesma ideia da sua empresa ou do seu produto. Você vai passar essa imagem. Ou tipo aquela imagem que a gente tem, sabe? Tá só querendo vender. Você não quer nem me conhecer, não me chamou nem pra sair, você quer já vender pra mim?
É essa a ideia. Então, às vezes, você está criando muito disso, você está fazendo praticamente uma poluição digital. Então, a gente fala que é uma panfletagem digital e não está se preocupando com as outras etapas. Ou, às vezes, também você só se preocupa em se apresentar, em trazer mais pessoas, mas não criar uma conexão. Aí você não faz conteúdo para criar conexão, porque criar conteúdo informativo de valor, isso dá trabalho. Mas é isso que gera o resultado. Você já imaginou na sua empresa física o tanto de trabalho que você tem para fazer a venda? Tem a logística, tem os colaboradores que tem que estar treinados, você tem todo um percurso, tem... por exemplo, se for roupa, você tem que ir lá arrumar toda a arara, você separa, seleciona por tamanho, tem que fazer a compra, então tem a logística de compra, enfim, olha o trabalho que tem. E a mesma coisa nas mídias sociais. Assim, a gente tem que se preocupar com a mesma ideia. Então, tipo, tem trabalho tanto quanto, só que você pode atingir a nível nacional. Você tem uma abrangência e ainda é uma das mídias mais baratas para você anunciar. Se você pegar um dinheiro aí, por exemplo, se for fazer um outdoor que fica 15 dias, você pegar esse dinheiro e investir nas mídias, você vê a diferença e o alcance é totalmente diferente. O outdoor, ele é local. Eu não estou falando que o outdoor não funciona, ele funciona dentro do que ele promete, certo? Que é naquele local, tal, a visibilidade e tal. Mas se você pegar esse dinheiro, por exemplo, e colocar nas mídias e fazer uma distribuição de anúncio pago, a abrangência, o tamanho não é bem maior, certo? Então, é importante muito você saber sobre o funil de conteúdo. Não adianta aparecer aqui não, viu, Steph? Não adianta, você me abandonou. Não vem surgir aqui falando bom dia, bom dia. Então, é importante você ter essa clareza no seu funil de conteúdo e faça essa pergunta sempre antes de criar um post. Qual é o meu objetivo? Trazer pessoas novas, criar conexão ou vender. Então, se você não está gerando resultado hoje, pode ser que você está se preocupando só com uma etapa que seja só de venda, ou você está se preocupando só com a etapa de trazer pessoas, ou você pode só estar dando conteúdo, mas você nunca chama a pessoa para gerar uma ação e aí você não leva ela para o seu fundo de funil. Então, tenha isso em mente, conheça todo o processo e na quarta-feira a gente vai falar sobre cada plataforma indicada para essas etapas do funil de conteúdo. Certo? E não se esqueça do nosso desafio do Reels. Continuamos com o nosso desafio. É o mês inteiro de julho fazendo 4 Reels. Um na segunda, um na quarta, um na sexta e um no domingo, pra gente ver e metrificar no fim o que essa plataforma tanto está prometendo e tanto está tendo resultado. Será que está tendo resultado? Será? E a gente fez um desafio para você seguir esse cronograma que a gente fez. E no fim de julho eu vou analisar dado a dado e mostrar para você se o Reels realmente ele é uma boa plataforma. E será que o Reels ele é bom para quê? Será que o Reels é bom para que parte da etapa do funil de conteúdo? Pensa você. Certo? Quarta-feira eu aguardo você e vamos falar dessas plataformas. Fechou? Tchau!